Salve, salve galera do Mengão, eu sou Alcidon Cunha aqui do canal Flanáticos Notícias. Galera, que partida foi essa? Que jogo, né? Faz tempo que a gente não via um jogo tão bom e tão gostoso de se assistir como esse jogo Flamengo e Bragantino. Como eu falei, coloquei no título da descrição, como título do último vídeo, uma decisão. Flamengo e Bragantino estão de parabéns, né? Por aquilo que apresentaram hoje para nós torcedores. Foi um jogo que eu tenho certeza que tanto os torcedores do Flamengo quanto os torcedores do Bragantino, apesar do resultado, estão satisfeitos pelo aquilo que viram em campo. As duas equipes se entregaram muito nessa partida. Mas eu quero pedir para você, galera, você que está acompanhando esse pós-jogo, que ainda não é inscrito no nosso canal, faz aí a tua inscrição, dá o teu joinha e aciona o sino para que eu possa te notificar toda vez que tiver um novo vídeo. Galera, o Flamengo veio com uma proposta definida para esse jogo: não deixar o Bragantino jogar, né? Essa foi a proposta do Flamengo, né? E inclusive anulando os dois principais jogadores do Bragantino, que eram o Claudinho e o Arthur. Esses jogadores foram bem marcados. O próprio João Gomes ficou na incumbência de acompanhar o Claudinho, que não jogou nada hoje. Por quê? Porque foi bem marcado, porque é craque. Claudinho é craque. Agora, o desenho tático do jogo, ou seja, o Flamengo marcou o seu adversário com uma marcação alta. Dificilmente o Bragantino saía jogando com a bola, porque você tinha encaixotado essa marcação lá na frente, e ela foi, digamos assim, tão eficiente que várias vezes o Flamengo roubou a bola no campo de ataque, chegou com um grande volume de jogadores na área e finalizou muitas vezes. Perdeu uma enxurrada de gols o Flamengo, merecia ter saído hoje com a vitória. O placar do jogo não representa o que foi o jogo. Já vi alguns comentaristas esportivos, até no Sport TV, né, o Paulo Nunes, o jogo foi igual. O jogo não foi igual coisa nenhuma. Foi porque no primeiro tempo foi do Flamengo, no segundo tempo foi do Bragantino. Você pega os melhores momentos e vê a quantidade de finalizações e as grandes defesas que foram feitas pelo goleiro do Bragantino. Mostra a superioridade do Flamengo nesse jogo. O Flamengo poderia ter ganho esse jogo, inclusive com um placar bastante elástico. Fez 1-0 naquele pênalti infantil, praticado pelo zagueiro do Bragantino, que praticamente deixou o Gustavo Henrique pelado, né? Tirou a camisa, praticamente tirou a camisa do Gustavo Henrique, segurou até o fim, até o VAR marcar. Aí depois quer reclamar. Pênalti indiscutível, né? O Wilton Pereira Sampaio foi categórico, foi até o VAR, a cabine do VAR, não teve dúvidas, marcou. E o Gabigol, hein? O Gabigol batendo o pênalti dá gosto de ver. Você viu a frieza, a categoria do Gabigol. Inclusive, ele colocou ali dois jogadores, digamos assim, que antes do pênalti ser batido, ficaram marcando a marca da cal lá, para evitar que o jogador pudesse fazer o que fizeram com o Pedro naquele jogo que o Pedro perdeu o pênalti. Então o Gabigol foi lá, pegou e bateu com uma categoria, mas com uma categoria craque, craque. O Gabigol é craque. O Flamengo fez 1-0, voltou no segundo tempo, como é natural, o Bragantino pressionando o Flamengo, mas sem criar muitas oportunidades de gol. Praticamente não criou oportunidades claras de gol, né? Até que teve aquele lance, né? E o Isla hesitou na hora de cabecear aquela bola que ele deveria ter cabeceado, ou para jogar para escanteio, ou para recuar para o Hugo, ou para fazer qualquer coisa, né? Um lateral não pode deixar uma bola daquela passar. Nós sabemos disso, nós somos boleiro e nós sabemos que uma bola daquela se mete a testa nela e joga para qualquer lugar, mesmo com um espaladrapo na cara. Então, assim, lamento muito o Flamengo ter perdido mais uma vez a oportunidade de liderar o campeonato por um erro do seu sistema defensivo. Mas eu não vou nem dizer um sistema defensivo, mas um erro individual
do Isla, que dessa vez eu vou aliviar um pouco, é porque eu acredito que ele tenha hesitado em cabecear aquela bola por conta do ferimento que ele tinha na testa, né? Inclusive estava com curativo e estava recente, devia estar doendo pra caramba, meu. E eu acredito que ele hesitou mesmo, foi por isso, ficou com medo de meter a testa na bola. E eu vou lhe dizer, uma única falha que o Flamengo cometeu, o Bragantino foi lá e fez. Então veja o que é duas equipes equilibradas. Segundo tempo, depois do gol, o Bragantino cresceu porque os jogadores do Flamengo já faltaram as pernas, né? Faltou, o meio de campo do Flamengo começou a perder praticamente o seu poder de marcação e o Bragantino foi crescendo. Naquele momento, aos 25 minutos do primeiro tempo, aí na minha opinião, o Rogério Ceni hesitou nas substituições, demorou demais. A primeira substituição do Rogério Ceni foi colocar o PP depois dos 40 minutos do segundo tempo, né? Demorou demais. Se o time quer ganhar o jogo, ele teria que ter feito as alterações ali aos 25 minutos do segundo tempo. Tinha jogadores ali cansados. O Bruno Henrique já não conseguia mais nem correr. Então, era hora de ter tirado o Bruno Henrique, né? Ou era hora de ter tirado um jogador de meio para trazer e colocar o Pedro. Dessa vez ele não tirou o Gabigol, muito em função não das suas convicções, né? Mas ele não tirou o Pedro, ou ele não tirou o Gabigol para colocar o Pedro, mas pelo que representou, a repercussão que tomou, né, essa situação do Rogério Ceni com o Gabigol, e ele estava com medo de perder o vestiário, né? Porque todas as partidas ele tirava o Gabigol reclamou e ele não teve coragem de tirar dessa vez, ainda bem. Igual daquela vez quando o Gabigol reclamou por estar no banco e ele não colocou mais o Pedro titular. Então assim, mas tá de parabéns o time, mas o Rogério Ceni, na minha opinião, se tivesse mexido no time antes, teria tido a oportunidade de ganhar o jogo, mas correu o risco até de perder, porque ficou com uma equipe cansada já no final do jogo. E quando ele começou a mexer, daqui a pouco o senhor Rogério Ceni está dizendo aí na entrevista coletiva, mas nós fizemos tantas substituições quanto foram necessárias para tentar o resultado. Ô Rogério Ceni, substituições com 40 minutos, 45 minutos do segundo tempo, tá de brincadeira comigo. Isso não é substituição para reverter resultado, é mais substituição para dizer que fez. Então assim, mas tá de parabéns porque o time evoluiu. Dá uma certeza para nós, torcedores do Flamengo, de que é possível ganhar esse Campeonato Brasileiro. A dificuldade que o Flamengo teve para vencer esse jogo de hoje será a dificuldade que o Internacional vai encontrar em todas as partidas daqui para frente. Vai ser difícil. A parada não está resolvida. Um ponto separa o Internacional do Flamengo, tá? O Flamengo já jogou, já está com 35 jogos e o Internacional ainda vai jogar. Se ganhar, vai abrir 4 pontos de diferença e aí o Flamengo já vai depender de um tropeço do Internacional em 2 das 3 partidas e também vai depender de uma vitória. Então, qual é a chance do Flamengo ser campeão caso o Internacional ganhe o jogo na quarta-feira? O Internacional tem que ter 2 tropeços e um deles contra o Flamengo. E o Flamengo teria que vencer as 3 partidas que estão restando. Tá difícil, galera? Tá difícil. Mas o Flamengo conseguiu um pontinho. O Internacional ainda vai jogar. Precisa arrancar esse ponto. E eu acredito que o Sport, lutando aí para não cair, vai dificultar o jogo contra o Internacional. Não vai ser um jogo fácil. E abra o olho o Internacional se numa bola de contra-ataque o Sport não matar o jogo e vencer essa próxima partida. Então assim, o canal Flanático Notícias vai estar aqui sempre com vocês no pré e no pós-jogo. E no jogo de hoje eu volto a dizer, se nós tivéssemos que apontar uma equipe que foi merecedora da vitória, foi o Flamengo, né? O Flamengo perdeu o jogo, eu volto a dizer, né? 3 pontos foram fundamentais para a derrota, para o empate do Flamengo. Uma falha individual no sistema defensivo, um caminhão de gols, de oportunidades que foram desperdiçadas
e a hesitação do técnico Rogério Ceni em fazer as substituições. Para mim, juntando essas três situações, elas podem explicar esse empate do Flamengo. Então, assim, se a gente contar quantas vezes o Flamengo deixou de pontuar por conta de falhas do sistema defensivo, o Flamengo já era para ter sido campeão brasileiro desde dezembro, porque foram várias partidas que o Flamengo perdeu porque teve falha no sistema defensivo. Agora, o Rogério Ceni, ele precisa assumir a sua personalidade e dizer o que ele quer. Ele não pode imaginar que um time que quer ser campeão, que está com um resultado adverso, que o empate não era interessante para o Flamengo, ele espere, digamos assim, praticamente a partida acabar para poder fazer uma substituição. Estava claro e evidente o cansaço de vários jogadores do Flamengo. Everton Ribeiro estava cansado, Arrascaeta estava cansado, o próprio Bruno Henrique estava cansado, o Gerson estava cansado. E muito embora o Gerson, mesmo cansado, deixasse em campo, a não ser que tivesse sentido algum problema. Mas tá de boa, torcedor do Flamengo. Vamos acreditar até o fim que nós podemos ser campeão. Vamos comemorar esse ponto. Não vamos lamentar os 2 pontos perdidos, não, porque o time jogou com a intensidade de time campeão. Jogou bem. Hoje o Flamengo jogou bem, né? É como eu disse, perdeu o jogo numa falha de sistema defensivo. E também perdeu o jogo porque o Rogério Ceni demorou demais fazer as substituições que deveria ter feito. Então, parabéns ao Mengão pelo esforço, pelo desempenho, a todos os atletas. Valeu você, torcedor do Flamengo. Vamos acreditar até o fim. Nós vamos ser campeão, galera. Nós iremos comemorar o título de campeão brasileiro da temporada da pandemia 2020. E nós queremos dizer para você que você não desista, porque o Internacional ainda vai ter que fazer o resultado dele. O Flamengo já conquistou esse ponto. E se o Internacional tropeçar, o Flamengo pode botar a mão na taça, porque essas 3 partidas o Flamengo não perde. Valeu, galera do Flamengo. Valeu, Mengão.